Boa tarde a todos, todas que nos acompanham. É um prazer imenso participar desse evento, ter essa oportunidade de poder dialogar, de refletir com os meus colegas aqui nessa mesa, com o público que nos acompanha. Eu quero agradecer muitíssimo ao convite feito pela Nery, pela Sônia, pelos demais colegas e cumprimentá-las pela organização deste importante webinar, que, na minha visão, pode ser compreendido como um chamamento público para reflexão e para ação. Neste ano em que a gente relembra importantes marcos na agenda ambiental global, os 50 anos da realização da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, os 35 anos da publicação do relatório Nosso Futuro Comum, que institucionaliza essa perspectiva de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, os 30 anos da realização da Eco 92, em meio a tantas tragédias, inúmeros vítimas, enfim, os desafios colocados pela crise climática e por todas essas crises que a gente enfrenta, perda de biodiversidade, insegurança alimentar, essa emergência de saúde pública global, não tenho dúvidas que clamam por mudanças transformativas em todas as dimensões, mas, sobretudo, clamam por uma reversão do paradigma vigente, desse paradigma que comprovadamente intensifica as condições de produção de riscos sistêmicos, que reafirma relações de dominação, que amplifica vulnerabilidades, que reproduz iniquidades e que redefine ameaças sociais. Então, assim, endossando mais uma vez a importância deste evento, eu quero iniciar minha fala situando uma reflexão sobre o próprio enquadramento da crise climática enquanto uma emergência, e depois, logo a seguir, eu vou endereçar alguns insights sobre o tema central desse nosso webinar, que é focado na comunicação dos dados de pesquisa sobre mudanças climáticas, ou numa perspectiva analítica talvez um pouco mais ampla, ou que eu me sinta um pouco mais confortável, sobre as interfaces entre ciência, comunicação e política. A gente sabe que declarar uma emergência climática tem sido uma ação tomada por governos, cientistas, organizações, enquanto uma estratégia de intervenção política para tornar visível, publicamente, politicamente, a situação existente. De 2016, quando esse movimento de declarações de emergência começa a ganhar projeção, até agora, mais de 2.000 jurisdições em 39 países declararam emergência climática. Eu lembro que num artigo divulgado em maio de 2019, o jornal britânico The Guardian justificava ali a sua opção por adotar o termo emergência climática ou crise climática para tratar desse fenômeno, sinalizando, nas palavras da sua editora-chefe, a Catherine Viner, aí abre aspas, queremos garantir que estamos sendo cientificamente precisos, ao mesmo tempo em que nos comunicamos claramente com os leitores sobre esse assunto tão importante. Essa frase, mudança climática, na perspectiva da Catherine Viner, soava bastante passiva, bastante gentil, quando os cientistas estão falando de uma catástrofe para a humanidade. Ainda no ano de 2019, um relatório que também ganhou bastante projeção, produzido pelo Human Rights Council, destacava que as mudanças climáticas, compreendidas ali naquele documento como uma emergência sem precedentes, e as próprias falhas dos estados em protegerem as populações, particularmente as mais vulneráveis, dos impactos negativos das mudanças do clima, ameaçavam não só o futuro dos direitos humanos, mas ampliavam significativamente os abismos que já existem entre países, comunidades, grupos sociais, indivíduos, reforçando a ideia do chamado apartheid climático. Então, apesar desse enquadramento, das mudanças climáticas enquanto uma emergência, dessa retórica política que vem ganhando bastante projeção nesses últimos anos, no fundo a gente ainda tem pouca evidência de que esse enquadramento de emergência esteja, de fato, desencadeando ações urgentes em resposta aos desafios que são colocados, E aqui eu já compartilho algumas questões que, assim como alguns colegas pesquisadores, têm me provocado bastante. Primeiro é pensar se esse enquadramento de emergência contribui, de fato, para a compreensão pública sobre a urgência dos desafios planetários, sobre a urgência das mudanças do clima, sobre a própria interconexão dos sistemas ecológicos, econômicos, sociais, que são subjacentes a esses desafios, em que medida esse enquadramento de emergência, ele tem sido potente no enfrentamento desses desafios e na própria promoção da sustentabilidade. E sustentabilidade aqui eu me refiro desde uma perspectiva mais crítica, envolvendo diversos elementos que são também muito críticos no enfrentamento desses desafios.
desafios, né, desde solidariedade e responsabilidade compartilhada sobre os recursos do planeta, garantia de direitos humanos, respeito à diversidade, respeito aos atores mais que humanos, né. Então, ainda que essas questões elas sejam objeto de análise, de reflexões em curso, eu já gostaria de trazer aqui, né, para esse nosso webinar, um argumento que eu tenho me debruçado junto com colegas e que talvez possa nos jogar aí alguma luz, né. É possível que esse enquadramento de emergência, ele seja potente, ele seja mobilizador, se diferentemente do paradigma tecnocrático mais dominante, né, que vai compreender emergência, a partir de uma perspectiva securitizadora, onde os fenômenos tendem a ser perpassados por narrativas excessivamente deterministas, por abordagens autoritárias de enfrentamento, invisibilizando muitas vezes questões críticas, né, silenciando outros tipos de conhecimento, pode ser que esse enquadramento, ele potencialize, de fato, se a gente propagar uma compreensão de emergência enquanto um processo construído, né, cujas experiências, as percepções, os fluxos de informação sobre as ameaças que estão em jogo são compartilhadas, são negociadas entre indivíduos, grupos sociais, tomadores de decisão. Em outras palavras, nos parece que o enquadramento das mudanças do clima enquanto uma emergência, ele pode ser bastante potente, bastante mobilizador, e aqui eu já endereço um papel central que nós, pesquisadores, temos na comunicação dos nossos dados de pesquisa, se houver espaço, de fato, para acomodar um discurso de emergência enquanto estratégia, que reforça a insustentabilidade do status quo, né? Um enquadramento que possibilite, de fato, desvelar, compreender contextos, implicações sociais, políticas, uma perspectiva mais ampla, né? Um enquadramento que, de fato, desperte a mobilização necessária dos estados, das sociedades, para enfrentar concretamente as negligências e os determinantes socioeconômicos que estão nas bases constituintes dos problemas. O enquadramento que evidencie também como as mudanças climáticas, elas são revestidas de um caráter político, né, como essa crise, ela é também caracterizada por disputas de poder, por interações entre dinâmicas sociais e pelas próprias formas pelas quais a ciência interage com a esfera da ação política. E aqui, então, que eu conecto com essa segunda parte da minha fala, mais endereçada ao tema aqui do nosso encontro, né? Se a mudança do clima, ela atingiu, né, esse status de configurar como uma questão central que governos, que populações enfrentam, né, colocando-se, nas palavras da geógrafa Harriet Bulkley, como uma condição das sociedades contemporâneas, acho que a gente precisa ter em mente que esse status e essa condição não emergiram aleatoriamente, né, ao contrário, são resultados de um processo marcado por disputas econômicas, políticas, mas também por disputas científicas, né, que são mediadas por valores, atitudes, crenças, enquadramentos midiáticos, atuações de movimentos sociais. Então, num diálogo com essa literatura que vai focar nessas interfaces entre ciência, comunicação e política, e a partir das minhas próprias experiências empíricas, colaborativas, de pesquisa sobre mudanças climáticas, eu já endosso, né, como bem discutido ao longo desta semana aqui do evento, que a emergência climática traz, sim, enormes desafios, tanto a divulgação científica sobre o fenômeno, mas também sobre o entendimento, né, sobre o papel da mídia em criar um fórum que, de fato, potencialize o discurso público sobre o tema, que, de fato, potencialize a própria compreensão pública sobre riscos, incertezas, consequências e sobre medidas de enfrentamento que são apresentadas pela ciência, pela política, né? Particularmente sobre a comunicação de dados de pesquisa sobre as mudanças do clima, e aqui eu foco bastante também nas experiências que eu venho construindo com meus colegas, né, de pesquisa que se debruçam em estudos inter e transdisciplinares sobre crise, sobre a crise climática, sobre a adaptação no contexto das cidades brasileiras, nas relações entre respostas às mudanças do clima, sustentabilidade, bem-estar, qualidade de vida. Eu trago aqui, nesse nosso encontro, algumas ideias, né, alguns desafios, na verdade, que me parecem muito centrais para essa nossa reflexão. O primeiro seria o desafio sobre como promover uma comunicação da ciência, uma divulgação de dados, de informações, né, que são produzidos,
dentro de uma perspectiva reflexiva, interrogativa e problematizadora. E aqui eu acho que os estudos sociais de ciência e tecnologia lançam luz a alguns aspectos que me parecem bastante importantes, né? Em especial, eu destacaria para a reflexão de como a ciência, sobretudo nesse momento em que ela se debruça, como nunca, né, sobre fenômenos, como é o caso da emergência climática, que combinam falta de garantias, incerteza e insegurança, como a ciência também precisa reconhecer os limites da sua própria habilidade em imaginar possíveis futuros e seus desdobramentos. E eu retomo aqui um dos argumentos centrais do cientista Brian Winne, que é uma referência bastante importante nos estudos de ciência, tecnologia e sociedade, quando ele diz, né, que o desafio no discurso científico público é também dar visibilidade à chamada ignorância, né, ou seja, as incertezas que permanecem invisíveis, aquelas condições nas quais a aplicabilidade, a validade do conhecimento que existe, a novas situações não são conhecidas ou ainda não podem ser estimadas. Já numa perspectiva mais prática, eu acho que um outro desafio que se coloca na comunicação dos dados de pesquisa sobre mudanças do clima pode ser pensado à luz da ideia de narrativas científicas, né? E aqui eu retomo rapidamente um argumento do sociólogo John Hannigan, que é uma das referências centrais na sociologia ambiental, sobre como nesse processo de construção social de um problema, né, no caso de construção social das mudanças climáticas, nós, pesquisadores, temos um papel muito central na forma como a gente apresenta os nossos achados científicos por meio de narrativas, né? Essas narrativas ajudariam a tornar fenômenos complexos, como é o caso, né, da emergência climática, em questões mais acessíveis, né, mais intuitivas e mais memoráveis, inclusive, diante do público, né? Nesse processo de elaboração de narrativas, são mobilizadas argumentações cognitivas, sociais, materiais, interpretativas, que nos ajudariam, então, a enquadrar essa questão. Então, na verdade, as explanações que nós oferecemos, né, baseadas, obviamente, no conhecimento científico que é disponível, né, mas também nas nossas visões, interpretações e valores. Eu acho que mais importante do que esse entendimento, esse reconhecimento, é compreender que as narrativas que contêm elementos descritivos, prescritivos, né, sobre determinado problema, nesse caso a gente está falando de mudanças do clima, têm importantes implicações políticas, né, sobretudo porque a aceitabilidade de determinadas narrativas científicas em detrimento de outras, né, pelos atores políticos, também vai depender muito da extensão com que essas narrativas concordam ou não, né, com as crenças e com as motivações políticas. O terceiro desafio que eu trago aqui para a gente pensar está relacionado à própria ideia de usabilidade da informação científica que é gerada e comunicada, né? A gente sabe que o uso da informação científica, né, nesse caso a gente está falando mais da informação climática, para subsidiar políticas públicas, para impulsionar ações relacionadas ao clima, depende fortemente dos arranjos institucionais e dos contextos nos quais as decisões são tomadas, né? Acho que um ponto importante, que tem sido bastante discutido também nessa literatura sobre relação entre ciência e política, é a ideia de usabilidade do conhecimento científico, e para isso a gente precisa pensar aí que conhecimento, que informação utilizável é diferente de informação útil, né? Eu gosto bastante dessa diferenciação. Quando a gente pensa em informação utilizável, ela se refere ao formato que o conhecimento e a informação vai ser disponibilizado para os atores sociais. Mas quando a gente pensa em informação útil, remete não apenas à relevância da informação para a tomada de decisões, mas particularmente à capacidade dessa informação ser útil em longo prazo, né, dessa informação ser mobilizada para subsidiar ação, gestão, planejamento, governança, né? E nesse sentido, a gente precisa sempre lembrar que a usabilidade da informação, sejam nas decisões coletivas, institucionais, mas também individuais, vai depender muito de alguns fatores que estão bastante interconectados, né? Como a percepção que os atores sociais têm quanto à informação que é disponibilizada,
como esses novos conhecimentos produzidos se articulam com aqueles já existentes, já disseminados, e principalmente sobre o nível e a qualidade da interação entre atores, que a gente pode definir aqui como científicos e não científicos, com todo o cuidado que essa definição tem, né? E aqui eu vou fechar a minha fala, Gabriela, reforçando apenas os desafios imbricados nessas relações entre ciência, comunicação, política e sociedade, né? Que longe de serem lineares, acho que é importante a gente pensar que eles operam dentro de uma relação multifacetada de coprodução que tem envolvido diversos elementos que a gente ainda precisa compreender melhor, né? Fazer uma discussão mais ativa, e aqui eu acho que a importância, de novo, desse webinar, né? Esses elementos incluem, por exemplo, confiança pública na ciência, a forma como o conhecimento técnico-científico é capaz ou não de orientar a política pública, as formas pelas quais a ciência é enquadrada em discursos imaginários públicos e, sobretudo, os modos de interação entre atores científicos e não científicos. E quando a gente pensa nesse processo de interação, é óbvio que ele é super complexo, ele envolve questões relacionadas desde aos diferentes times, né, o time da pesquisa, o time da política, o time da mobilização social, o time da ação, mas envolve também como nós, pesquisadores, muitas vezes reproduzimos, ainda que involuntariamente, práticas coloniais e hierárquicas nos nossos estudos, como a gente precisa repensar urgentemente nossas tradições acadêmicas e como a gente necessita, sobretudo quando a gente considera que as soluções reais, né, para as mudanças climáticas, para o enfrentamento às mudanças climáticas, dependem de como uma sociedade pluralista também é representada no contexto da pesquisa, né? Então, aí eu digo que é não apenas dar voz, espaço, mas, em particular, conferir legitimidade a outros saberes, conhecimentos, narrativas, enquadramentos sobre o problema que a gente investiga. Então, eu termino aqui fazendo um chamamento também para esse compromisso científico, ético e político, que me parece fundamental no enfrentamento da emergência climática. Obrigada, Gabriela, espero ter ficado no tempo aqui.